Depois de contratar Gerson, o Zenit ofereceu 30 milhões de euros ao Palmeiras para fechar com o Richard Rios. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre a reação do meio atacante colombiano diante dessa oferta. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo, que tem negociações com uma companhia aérea de olho na possibilidade de patrocínio. Já Lucas Paquetá é o plano A, B e C do Flamengo para virar reforço ainda nessa janela de transferências. No Corinthians, André Sanches corre o risco de ser expulso do clube. Falo também sobre o Cruzeiro, irritadíssimo com o presidente do Flamengo por conta das tratativas com Matheus Gonçalves, para completar dívida antiga no Galo, referente ao empresário de Hulk. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Renan Lodge. Será que ele pode voltar ao Brasil, já que pintou um reforço no Al Hilal para a posição dele? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, casem que o nosso aproveitamento é espetacular. Minha sugestão para essa terça-feira é uma múltipla com 3 jogos, preciso da vitória do Equador contra o Peru na Copa América Feminina, preciso da vitória do Central Córdoba e do Bahia contra a Cerro Largo e América de Cali, jogos dos playoffs da Sul-Americana. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$50 se transformam em quase R$150. KTO tem algo bem legal, quando você faz múltiplas, você consegue um ganho aumentado de 10%. Eu ativei essa possibilidade e sugiro que você faça o mesmo. Para se cadastrar na KTO é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depois é só depositar para estar apto a apostar, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade para fazer sua fezinha. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Fluminense, que recusou a última oferta feita pelo Wolverhampton de 20 milhões de euros pelo John Arias. Mário Bittencourt, o presidente do Flu, tentou morder uma fatia dos 50% a que tem direito o Patriotas, clube formador do Arias. O Patriotas não aceitou e, diante desse cenário, o Fluminense exige que o Wolverhampton melhore sua proposta. O time inglês deve formalizar uma nova oferta nas próximas horas. Já o Botafogo só vai aceitar vender o Gregory para o Al Rayyan se o time do Qatar fizer o pagamento dos 7 milhões de dólares à vista. John Textor, dono da SAF botafoguense, é fã do Gregory e está tentando o possível e o impossível para não perder o atleta. Quero contar também que o Juventude venceu o Sport por 2-0 na noite dessa segunda-feira em Caxias do Sul, no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória com 2 gols do Gilberto, e aí temos uma constatação ruim para os times nordestinos. As 3 últimas posições do campeonato são de nordestinos. Vitória é o antepenúltimo, o Fortaleza é o penúltimo e o Sport é o lanterna. Juan Pablo Vojvoda foi demitido nessa segunda-feira pelo Fortaleza. Técnico argentino, um dos mais longevos do futebol nacional, 5 títulos. Vice-campeão na Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil e 3 participações do Fortaleza na Libertadores da América. Não tenho a menor dúvida que sai o maior treinador da história do Lion. Renato Paiva e Luiz Ubeldia são 2 alternativas estudadas pela diretoria do Fortaleza. A saideira do giro de notícias te contar que Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians que chegou a ser cotado para treinar o Fortaleza, será anunciado nas próximas horas como novo comandante do Olímpia no Paraguai. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de André Sanches, um dos presidentes mais importantes da história do clube, ser expulso do quadro de sócios e, por consequência, perder também o direito de seguir como conselheiro e uma das vozes mais influentes do clube. Nessa segunda-feira, o CORE, o Conselho de Orientação, aprovou com 9 votos a 7 que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo apure o uso de um cartão corporativo que o André Sanches se utilizou enquanto presidente. Entre 2019 e 2020, o Andrés teria gasto cerca de R$16 mil com o cartão corporativo para coisas pessoais dele. O Andrés admitiu ter cometido erro. Ele alega que tinha o mesmo cartão, que o cartão pessoal dele era do mesmo banco com o qual ele usava um cartão corporativo e que ele teria se confundido, prometeu devolver o dinheiro, mas não foi o suficiente para salvar a pele dele. Agora a Comissão de Ética vai estudar todo esse processo e vai entender se vai levar essa história adiante ou não no Conselho Deliberativo.
Se o Andrés for punido no Conselho Deliberativo, ainda precisa da aprovação dos sócios para que ele seja expulso do clube. Existe, da parte de parceiros de Andrés Sanches, a confiança de que no Conselho Deliberativo ele não será barrado, ele não será expulso do clube, mas é uma possibilidade real num Corinthians muito bagunçado politicamente. Vale a lembrança também de que no dia 9 de agosto, Augusto Melo, eleito o último presidente e que está afastado, vai haver a votação entre os sócios do clube para decidir se ele sofrerá um impeachment ou não. E em meio a tudo isso, Corinthians busca contratações em caráter de urgência, especialmente para o ataque. Timão para o jogo contra o Ceará não terá Yuri Alberto machucado, Romero e Memphis Depay suspensos. É hora de falar sobre Renan Lodge. Existe alguma chance de o lateral esquerdo brasileiro do Al Hilal voltar para um clube daqui? Essa especulação ganhou um pouco mais de força com a notícia de que Theo Hernandes, lateral esquerdo do Milan, foi comprado pelo Al Hilal numa operação de 25 milhões de euros. O anúncio já foi feito, o Theo já vai começar a treinar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Pablo Miranda, que é empresário do Renan Lodge, para entender as condições, qual será o futuro do Renan. Frase do Pablo Miranda, abre aspas, a vontade dele é continuar no Al Hilal até o fim do contrato. O contrato vence em 2027. O empresário prossegue. O treinador, o Simone Inzaghi, falou que quer continuar com o Renan Lodge mesmo depois da chegada do Theo. E eu perguntei, Pablo, mas existe um limite de estrangeiros no Campeonato Saudita. Será que o Renan Lodge não será cortado dessa lista de estrangeiros e vai ficar fora do Campeonato Saudita? O empresário respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o que é certo é que se por um acaso ele vier a sair, não vai voltar para o futebol brasileiro. Certamente vai ter mercado de alto nível na Europa. Essa convicção do Pablo passa muito pelas boas atuações do Renan Lodge durante a Copa do Mundo de Clubes. Vale a lembrança de que o Al Hilal chegou a eliminar o Manchester City com vitória por 4-3 nas oitavas de final da competição. O Al Hilal é eliminado pelo Fluminense nas quartas de final. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que virou alvo de mais um processo. Responsável pela ação é Nuno Ferreira, empresário português que representa o Hulk. A dívida do Galo com o Nuno é bem antiga, de 2023. Bora te explicar direito essa história. Hulk foi contratado pelo Atlético em 2021 e ficou combinado que o Atlético faria o pagamento da comissão do Nuno de forma parcelada até o início do ano de 2024. Ao longo de 2021 e 2022, todas as parcelas pagas de forma certa, na data correta. Mas, a partir de 2023, o Nuno deixou de receber a sua comissão. A dívida está pendente desde então. O empresário assegura que fez todas as tentativas de conversar com o departamento jurídico, financeiro e com dirigentes do Atlético, mas ninguém responde, nem por e-mail, e nem via redes sociais e também telefone. Diante desse cenário, o Nuno resolveu cobrar 56 mil euros, ou 365 mil reais, dinheiro de pinga, para um clube que arrecada cerca de 500 milhões de reais na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Essa cobrança já foi aberta e o Atlético deve, nos próximos dias, ser acionado para responder sobre essa dívida. Importante lembrar que na semana passada contei para vocês sobre uma série de dificuldades com o fluxo de caixa atleticano. O Galo ainda não conseguiu pagar os direitos de imagem do mês passado, salários em carteira, além de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e comissões. As luvas e comissões têm um período maior de inadimplência. Desde janeiro dessa temporada, as luvas e as comissões não são pagas, mas há casos como, por exemplo, do Nuno Ferreira, com dívidas pendentes desde 2023. Nem o empresário do maior craque do time se salva dessas dificuldades financeiras. Hora de falar sobre o Cruzeiro revoltado com o presidente do Flamengo, BAP. Você deve ter visto, ou lido ou ouvido que Matheus Gonçalves não será mais reforço do Cruzeiro. Na noite dessa segunda-feira, o Flamengo comunicou à Raposa a desistência num acordo que já havia sido selado na semana passada entre os presidentes. O Cruzeiro pagaria 3 milhões e meio de euros, ou mais ou menos 22 milhões e 800 mil reais, para a compra de 50% dos direitos econômicos do atacante, que tem 19 anos de idade. Matheus Gonçalves, que vinha atuando no sub-20, por falta de espaço no time principal. Mas a repercussão negativa entre torcedores levou o BAP a desistir do acordo. Mais uma vez o Flamengo tomando suas decisões
baseado em opiniões de torcedores, como já havia acontecido na contratação que foi desfeita do Michael Johnston, atacante irlandês que pertencia a um time da segunda divisão inglesa, assim como também da transferência gratuita do Vitor Hugo do Flamengo para o Famalicão. O Flamengo desfez esse negócio e só aceita agora emprestar o atleta. Pois bem, a irritação do Cruzeiro se dá porque nesse caso envolvendo o Matheus Gonçalves, as tratativas não foram feitas por intermediários, empresários ou por vice-presidentes. Era de um lado o BAP e do outro o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense. E na semana passada eles bateram o martelo em relação ao valor. Faltava apenas a forma de pagamento. O Cruzeiro queria pagar em 3 vezes, o Flamengo queria receber em uma vez. O Cruzeiro concordou em fazer esse pagamento à vista, mas no sábado e no domingo nenhuma comunicação foi feita pelo Flamengo. Nessa segunda-feira surgiu a informação de que o Fla desistiu do acordo. Queria dividir com vocês uma frase que eu ouvi, abre aspas: o presidente do Flamengo não honrou com sua palavra dada ao presidente da SAF do Cruzeiro e ponto final. Essa frase me faz entender que ainda que o Flamengo tente uma negociação por cifras maiores, o Cruzeiro não levará essa história adiante. Só para completar, registrar que o Cruzeiro recusou a proposta de empréstimo feita pelo Grêmio por Lautaro Dias. O atacante argentino que está fora dos planos do Leonardo Jardim só sai do Cruzeiro mediante pagamento e compra do atleta. A ideia do Cruzeiro é recuperar os 16 milhões de reais investidos quando da compra desse jogador junto ao Independente Del Valle. Hora de falar sobre o São Paulo, que discute um patrocínio para a camisa junto a uma companhia aérea turca, a Turkish Airlines. O presidente do Tricolor, Júlio Casares, esteve recentemente reunido com representantes da companhia aérea. Fui tentar descobrir do que se tratou esse encontro e a pessoa me respondeu que era uma troca de ideias de olho em uma possível parceria. Eu falei, tá bom, parceria em relação ao quê? Compra de name rights, parceria para camisa, patrocínio? E a resposta é de que São Paulo e Turkish Airlines discutem um patrocínio para a camisa do Tricolor. Ainda é uma negociação em fase embrionária, com a necessidade de outras etapas para que surja um acordo, mas São Paulo e Turkish discutem e debatem valores para tentar chegar a um acordo. São Paulo que tem 3 espaços em seu uniforme, um desses espaços na manga, o outro espaço no omoplata, há também um terceiro espaço, todos à disposição para serem comercializados. E qualquer dinheiro nesse momento é super bem-vindo. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. E essas dificuldades, inclusive, resultam em problemas para a contratação de atletas. Nesse momento, São Paulo só pode fechar com jogadores que cheguem de graça ou por empréstimo. Lateral direita, o meio e o ataque, jogador de velocidade, hoje são as prioridades indicadas pelo técnico Hernan Crespo. Hora de falar sobre o Flamengo. Lucas Paquetá segue nos planos do Fla. Vou dizer mais. Ele é a prioridade número 1 do BAP e do José Boto. Os dirigentes rubro-negros só aguardam pelo fim do julgamento, que pode absolver ou banir o Paquetá do futebol para levar essa história adiante. Se o Paquetá for absolvido, vai haver uma investida forte em relação ao West Ham. Hoje o valor de mercado do Paquetá é de 28 milhões de euros, mas todo mundo no Flamengo imagina que é possível comprá-lo por um valor menor, especialmente porque recentemente o Paquetá foi incluído numa lista de atletas negociáveis divulgada pelo próprio West Ham. Importante lembrar também que o Paquetá vai ser um enorme aliado nessa negociação. O meio atacante de 27 anos está super desgastado, com toda essa investigação que foi tramada contra ele no último 1 ano e meio. E ele está decidido a voltar ao Brasil, caso tenha condição de atuar no futebol profissional. Só para lembrar que o Paquetá quase se transferiu para o Manchester City 2 janelas atrás. E o City chegou a oferecer 80 milhões de euros mais por conta da investigação, que pode punir o Paquetá por 4 cartões amarelos. Existe a suspeita de que o Paquetá toma esses 4 cartões para favorecer a apostadores e também seus familiares. Existe o risco de uma punição exemplar. Só para completar, no Flamengo, há a impressão de que o Paquetá pode ser um substituto para o Gerson, mas ao mesmo tempo pode ser o homem que o Flamengo busca para substituir ou jogar ao lado do Arrascaeta, e eu consigo ver o Paquetá fazendo todas essas funções. Quero completar em relação ao Fla, dizendo sobre 2 propostas recusadas pelo rubro-negro nas últimas horas. A primeira delas da Roma, em relação ao Wesley, oferta de 20 milhões de euros com mais 2 em bônus.
O Flamengo quer 30 milhões de euros. O rubro-negro também disse não por uma proposta de empréstimo de um clube do Oriente Médio por Michael. O Flamengo só topa fazer negócio com o Michael por propostas em definitivo. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva. Contei durante o tempo técnico na noite dessa segunda-feira que o Zenit fez oferta oficial ao Palmeiras nas últimas horas por Richard Rios. E o time russo não está para brincadeira. A proposta é de 30 milhões de euros ou 195 milhões de reais, as mesmas cifras que Leila Pereira exigia para negociar o seu atleta colombiano. A grande questão é, o negócio não está fechado e nem parece estar perto disso, porque nesse momento o Richard Rios vê com poucos olhos, com pouca boa vontade, a possibilidade de uma transferência para o futebol russo. Em especial porque há uma restrição em relação aos clubes russos, eles estão impedidos de participar da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Conference League, tudo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Richard Rios entende que hoje seria mais interessante, por exemplo, atuar no futebol italiano. Ele tem proposta oficial da Roma, que já se disponibilizou a pagar R$1.350.000 livres de impostos por mês de salário. Não tive acesso às cifras oferecidas de salário para o Richard Rios, mas dá para imaginar uma compensação financeira bem maior. E aí a curiosidade, o Zenit fechou na semana passada a compra do Gerson por 25 milhões de euros e agora oferece 30 milhões de euros para fechar com outro meio-campista. Roma, Benfica e Inter de Milão são os outros clubes interessados na aquisição do volante colombiano. Só para arrematar sobre esse tema, muita gente especulando que o Zenit fez oferta oficial ao Flamengo pelo Pedro. A informação que eu obtive é de que não existem tratativas nesse momento, até porque o Pedro não é a prioridade para a função de centroavante, há um outro nome sendo discutido. E a saideira em relação a Richard Rios e Zenit, a proposta foi apresentada ao Palmeiras nessa segunda-feira por Júnior Mendonça, que é o mesmo empresário que levou o Gerson para o Zenit. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau!